Em contraponto ao seu uso mais comum enquanto período histórico, o termo modernidade pode adquirir conceitos dos mais distintos, que perpassam desde o âmbito sociológico, tecnológico e também artístico. Trazendo essa questão para a filosofia, após movimentos determinantes na história da humanidade, como o Iluminismo e a Revolução Francesa, o ser humano passou a adotar uma nova versão do mundo e de si mesmo, deixando de lado a tradição, o misticismo e a dogmática religiosa em prol do subjetivismo, da racionalidade e da busca incessante pelo progresso. Graças a isso, hoje vivemos em um mundo globalizado e politizado, com tecnologias que rompem distâncias, disseminam conhecimento em velocidade espantosa e que cada vez mais trivializa a execução de atividades que, em tempos remotos, seriam fundamentais para a sobrevivência. No entanto, e se esse mesmo processo da modernização estiver retirando muito daquilo que nos torna humanos? E se o fato de podermos nos comunicar com alguém, nos alimentar, aproveitar o tempo e atender necessidades básicas por meio de um simples botão, estiver retirando nosso senso de propósito e existência? Esse questionamento tem se tornado cada vez mais recorrente e incômodo, sobretudo entre os homens, que desde tempos remotos têm lutado pelo seu lugar no mundo, mas que diante do mundo moderno vem perdendo esse instinto natural e, consequentemente, seu significado na vida. No vídeo de hoje, vamos entender como a modernidade tem afetado o público masculino e como a sétima arte nos ajuda a compreender esse cenário e até mesmo refletir e tornar a realidade mais favorável. E se você deseja sobreviver aos tempos modernos e ter uma visão elegante sobre obras do cinema, TV, animes e mais, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar o conteúdo e ativar o sino das notificações para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como dito anteriormente, o ser humano, desde tempos remotos, precisou lutar literal e metaforicamente pela sua sobrevivência. Devido à sua maior capacidade cognitiva e física, a espécie Homo sapiens conseguiu se consolidar perante seus antecessores e transformar o mundo à sua vontade. Para se alimentar, era preciso caçar. Para obter abrigo, era necessário construir seu lar ou batalhar por ele contra seus semelhantes. Vivendo conforme sua própria vontade e esforço, o homem satisfazia seus instintos mais primitivos e exercia sua liberdade sem regras ou limitações. No entanto, com o passar dos séculos, a estrutura social se consolidou e políticas e normas se tornaram necessárias para permitir a vida em sociedade, exigindo assim a abnegação das vontades individuais em prol do bem coletivo. Essa mudança proporcionou inúmeras transformações, sobretudo na rotina humana. Agora, o esforço braçal e a violência davam lugar à automação e eficiência dos processos para se obter comida, água, saúde, higiene e demais necessidades. E nesse quesito, a Revolução Industrial no século XVIII foi um evento determinante para a humanidade. Como visto no clássico Tempos Modernos de Chaplin, a força bruta, comumente associada à figura masculina, não era mais indispensável nas grandes indústrias. O que importava de fato era a técnica, a velocidade e o raciocínio rápido, algo independente do gênero. Ainda assim, havia um lugar onde demonstrações de força se provaram essenciais: a guerra. Como dito pelo cavaleiro de Rohan, Elmer, em Senhor dos Anéis, a guerra é a província dos homens. E sejam os embates de capa e espada do Império Romano ou o conflito bélico na Segunda Guerra Mundial, homens enfrentam uns aos outros em prol de seu país, pela honra e glória próprias, ou para proteger seus entes queridos. Entretanto, com o avanço tecnológico, a guerra se tornou cada vez mais impessoal, e hoje aviões não tripulados e drones faziam o trabalho de dezenas de soldados, como visto sobretudo durante a Guerra do Golfo dos anos 90, retratado no filme Soldado Anônimo e a recente Guerra da Ucrânia. Qual o ponto nisso tudo? A modernidade trouxe inúmeras contribuições para a vida humana, sobretudo no campo científico e tecnológico, ao mesmo tempo em que resultou na diminuição da participação ativa do homem. Longe de dizer que essas mudanças foram de tudo negativas, mas exigiram e continuam a exigir da figura masculina uma adaptação aos novos moldes da realidade e em como ele pode se encaixar na sociedade atual. Essa tarefa, no entanto, tem se mostrado um verdadeiro dilema para muitos homens, que demonstram profunda dificuldade em encontrar seu espaço e significado no mundo. No cinema, vemos isso ser retratado em personagens como Travis Bickle, ex-fuzileiro que lida com a solidão e a degradação humana nas ruas de Nova York, tentando se adequar a uma realidade desconvidativa. Além disso, o sistema capitalista também contribui ao seu modo para o senso de perda de sentido da vida que o homem enfrenta em tempos modernos. Como debatido em Clube da Luta, o protagonista acaba por criar uma versão imaginária dele mesmo, mais confiante, livre e rebelde.
como resposta ao tédio e ao descontentamento em uma existência superficial, em que indivíduos são definidos pelo que têm e não pelo que são. Outro filme fundamental a retratar a questão é o Cult Psicopata Americano, que retrata o mais alto nível da superficialidade da sociedade capitalista, através da figura de Patrick Bateman, o narcisista psicopata que encontra seu propósito na estética e nos prazeres mais doentios. Esse desânimo generalizado se reflete sobretudo pela sensação de não se sentir útil, especial, único e o resultado de uma geração de homens que tentam buscar razões em suas vidas sem qualquer ajuda ou referencial para guiá-los e que se sentem deprimidos, rebaixados e desvalorizados. Essa realidade está se refletindo, inclusive, na maneira como personagens masculinos vêm sendo retratados nas histórias de ficção. Ainda que consideravelmente romantizada, a figura masculina clássica era comumente retratada com a representação de força, liderança, racionalidade e bravura. Desde as estátuas gregas retratando corpos esbeltos, a figura do guerreiro relatada nos poemas de Homero, ou mesmo a iconografia do cowboy pistoleiro e do exército de um homem só. Esses e outros exemplos ajudam a criar um modelo a ser seguido e admirado pelo público masculino. Graças a isso também que personagens estoicos de moral inabalável, de confiança inquestionável e que lutam pelo que acreditam se tornarem cada vez mais populares, seja na literatura, na pintura e, claro, no cinema. Foi assim que protagonistas como James Bond, Rambo, Indiana Jones, Aragorn, John McClane e tantos outros não apenas fizeram parte da infância, juventude e fase adulta de muitos homens, como também se tornam a base de sua construção moral e caráter. Entretanto, o herói clássico foi deixado de lado em prol dos anti-heróis, anti-vilões ou de papéis coadjuvantes. Esses que em muitos casos são compostos por personagens estúpidos, mau caráter e sem propósito real na trama. Exemplos disso podem ser vistos no clássico moderno, o quinto filme de Indiana Jones, onde o protagonista da saga é relegado a um senhor de idade inepto e constantemente rebaixado por sua afilhada. Ou os guerreiros elfos que foram dizimados pela criatura de gelo em Anéis do Poder apenas para dar holofotes para Galadriel. Ou ainda em um Luke Skywalker decadente e resignado que deixa de lado todo o heroísmo e coragem do passado para as novas caras de Star Wars poderem brilhar. Existem poucos personagens masculinos que se mostram verdadeiros referenciais positivos para os homens nos tempos atuais, e mesmo figuras icônicas do passado foram totalmente deturpadas devido aos interesses escusos das grandes corporações na tentativa de atingir públicos modernos e obter lucros sem medida. Como se pode notar, tanto a realidade quanto a ficção sofrem com os efeitos da modernização que afetam homens e a forma como são retratados. Enquanto que no mundo real, poucas coisas de fato são conquistadas, visto a facilidade com que se pode obter tudo, retirando de muitos o significado de viver, levando ao atual cenário crescente de depressão, solidão e suicídios que uma grande parcela do público masculino vem enfrentando. Ao mesmo tempo, a arte está sendo afetada por isso, e os personagens fortes, corajosos, de moral incorruptível e que ajudam a construir caráter estão se tornando escassos, dando lugar a sujeitos de índole duvidosa, sem opinião própria e propensos a atos dos mais questionáveis, vide a representação masculina tendenciosa em produções da TV, do cinema e com os mais recentes, She-Hulk e Barbie. Diante de cenário tão pessimista, há alguma forma de realizar uma mudança positiva? Sim, inclusive da nossa tão amada arte do cinema. Seria muito redutivo e equivocado dizer que a modernidade trouxe apenas pontos negativos, mas também há muito a aprender e inspirar com o passado. Na vida real, por razões óbvias, não é preciso nem recomendável retornar ao estilo de vida primitivo de caçar e lutar para sobreviver. Mas é possível direcionar seus instintos para fazer o bem, como usar a força braçal para ajudar os semelhantes e se tornar um milagre, como ensinado a Jim Carrey em Todo-Poderoso. É possível aprender a se defender, física e intelectualmente, diante de ofensas e injustiças, como ensinado pelo mestre Miyagi em Karate Kid. E a fazer o que é certo e a importância do esforço para se tornar uma pessoa melhor, tal qual os super-heróis como Homem-Aranha, Superman e Batman ensinam, sem precisar de superpoderes e fortunas bilionárias, é claro. Quanto ao mundo da arte e da ficção, é preciso retornar às boas histórias, aquelas que não precisam rebaixar os personagens em prol de outros, onde qualquer um pode ser favorito e servir de inspiração para novas e antigas gerações. Ao mesmo tempo, o mundo precisa que os personagens de caráter se tornem uma tendência, incluindo aqui os protagonistas masculinos. Anti-heróis como Logan,
Rick Derrick, o pistoleiro sem nome, Walter White e tantos são personagens interessantes e que nos fazem refletir, mas também são necessários, sobretudo para os homens, personagens aos quais se inspirar, sejam eles heróis aventureiros como Indiana Jones e Rick O'Connell, ou indivíduos reais com histórias que nos inspiram, como Chris Gardner de A Procura da Felicidade ou Coach Carter, interpretado por Samuel L. Jackson. Não apenas faltam incentivos e uma preocupação real em entender e resolver os dilemas do homem na sociedade moderna, também faltam exemplos. E o cinema, enquanto uma das expressões de arte mais aclamadas e populares de todos os tempos, pode servir como um grande veículo para espalhar a palavra.